tão difícil aprender inglês? Se você já falou isso ou já ouviu isso de alguém, fica ligado nesse vídeo que a gente vai bater um papo e eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar a aprender inglês mais rápido e de uma forma mais fácil. Eu sou o Teacher Douglas e esse é o canal Inglês Sem To Be. Por que é tão difícil aprender inglês? Eu tenho certeza que você já se perguntou isso ou já ouviu isso de alguém alguma vez na sua vida. Eu preciso começar te falando que qualquer processo de aprendizagem vai requerer um esforço da sua parte. Qualquer língua que você escolha aprender, você vai precisar se esforçar. Pensa comigo, você vai precisar aprender o vocabulário, as palavras, expressões daquela língua. Depois você vai ter que aprender sotaque, acento, um monte de coisa. Mas olha só, eu vou te falar que inglês não é a mais difícil de todas. Aliás, tá longe disso. Muita gente fala por aí que o português é uma das línguas mais difíceis do mundo, que se a gente fala português, aprender inglês tem que ser fácil. Mas olha só, isso não é muito verdade. Se você pensar na parte de verbos e conjugação, realmente o português é muito mais complexo do que o inglês. Mas eu fiz uma pesquisa e em português existem mais ou menos 500 mil palavras. Eu falo mais ou menos porque o português não tem um órgão que regulamenta todo o idioma falado ao redor do mundo, como acontece com o espanhol, por exemplo. Então a gente se baseia em quantas palavras tem no dicionário e algumas outras fontes de pesquisa. Em inglês, por exemplo, nós temos 1 milhão de palavras. Mas calma, não significa que você precisa aprender 1 milhão de palavras para conseguir se comunicar em inglês. Com algumas palavras usadas no dia a dia ou no seu ambiente ali, você já consegue se comunicar muito tranquilamente. Mas isso é um fato, em inglês tem o dobro de palavras do que português. Talvez esse seja um dos motivos de por que aprender inglês é tão difícil. Mas olha só, no final desse vídeo eu tenho uma dica que vai abrir sua mente e aí você vai entender a diferença fundamental do português para o inglês. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, então fica ligado até o final. O segundo motivo de por que é tão difícil aprender inglês é porque a escola traumatiza a gente. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, que tinha realmente um trauma com a aula de inglês na escola. A gente não entendia o que estava acontecendo, estudava aquele verbo to be por anos e anos e saía da escola sem entender nada. Então isso já criava uma barreira, achando que esse negócio de inglês não é pra mim, eu não nasci pra isso, não vou conseguir falar essa língua. Esse foi um dos motivos principais que eu criei esse canal, para derrubar essa barreira e te mostrar que aprender inglês é sim possível e que você, estudando do jeito certo e com dedicação, pode com certeza, sem sombra de dúvida, ficar fluente nesse idioma. A revista Super Interessante fez uma matéria dizendo quais seriam as línguas mais fáceis e mais difíceis para alguém que fala português aprender. Eu vou deixar o link completo dessa matéria na descrição, mas olha só isso. De acordo com a matéria da revista, as línguas mais fáceis para um brasileiro aprender são aquelas que vieram do latim, o espanhol, o italiano e o francês. E adivinha qual é a quarta língua mais fácil para um brasileiro aprender? Isso mesmo, o inglês. O inglês recebeu influências de muitas línguas, então ele compartilha bastante coisa com o português. Só de curiosidade, a quinta língua na sequência é o romeno. Você sabia disso, que romeno e português têm muito a ver? Isso foi uma surpresa para mim. Depois, se tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha e você vai ficar de boca aberta quantas palavras existem parecidas em romeno e em português. Mas voltando aqui para o nosso assunto. De acordo com a revista, as línguas de nível médio seriam alemão, islandês e polonês. As línguas difíceis, russo, mandarim, japonês e árabe. E tem uma língua aqui que eles classificaram como praticamente impossível, que é a língua Chô. É uma língua falada na África e para falar essa língua existem 17 estalos da boca que são usados para se comunicar. E de acordo com a entonação e intensidade de cada estalo, você passa uma informação. Então realmente eu acho que essa daqui é a língua mais difícil do mundo. Se você tiver curiosidade, depois vai lá e checa a matéria completa que tá bem legal. Durante as minhas pesquisas para esse vídeo, eu me deparei com um desenho da artista Mina Sandberg. Ela desenhou uma árvore que mostra de onde as línguas vieram e como elas se dividiram ao longo do tempo.
No final dos galhos, a quantidade de folhas que existem ali é o número de pessoas nativas que falam aquela língua. Então é muito legal de ver as línguas que são irmãs do português, como o espanhol, francês e italiano. E olha só que interessante, o inglês, como você pode ver aí na imagem, ele está em um outro galho, numa outra linha de línguas. Mas ele é como se fosse o amigão de todo mundo. Ele recebeu vários inputs de outras línguas, então em português e inglês existem muitas similaridades. Como eu te prometi no início do vídeo, eu vou te mostrar agora a principal diferença entre o português e o inglês. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a aprender inglês mais rápido. Antes de eu te falar exatamente o que é, eu quero fazer um teste com você. Eu vou colocar aqui pessoas falando 3 línguas diferentes. Eu quero que você vá no comentário e coloque quais foram essas línguas que eu estou colocando aqui para você escutar. Então vamos lá. Língua número 1. Y puede que sea eso también. Puede que sea bueno, es un golpe de estado. Língua número 2. Ce qu'on appelle un carton auto-promo, une vignette très discrète qui annonce le programme du soir. Et l'apparition de cette vignette est décidée par quelqu'un. Língua número 3. Questa sera su Premium c'è un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio. Alle 21, lo vedete alle mie spalle, c'è The Legend, grandi storie. E aí, conseguiu descobrir quais línguas são essas? Bom, na sequência nós ouvimos aqui espanhol, francês e italiano. A minha pergunta é, você fala alguma dessas 3 línguas? A resposta provavelmente é não. Então como você sabia que se tratavam desses idiomas? E aí entra uma coisa muito bacana. Cada língua tem o seu próprio ritmo, tem a sua própria forma de ser falada. O que acontece é que o português e o inglês, eles têm formas diferentes. O português, nós falamos que ela tem o ritmo silábico. Isso significa que todas as sílabas das palavras têm mais ou menos a mesma duração em tempo quando a gente está falando. O que faz o português soar mais ou menos como tá, 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 com todas as sílabas tendo a mesma duração. O inglês, por outro lado, é uma língua de ritmo acentual, ou seja, o que vai dar o ritmo da língua é o stress, a entonação que a gente coloca nas frases e nas palavras. O que significa que quando nós estamos falando em inglês, nem todas as sílabas vão ter o mesmo tempo de duração. Existem sílabas e até palavras inteiras que podem ser substituídas por um único som. E é isso que vai dar o ritmo do inglês, esse stress ou essa entonação nos locais certos. O que acontece é que muitas vezes nós tentamos falar inglês com o ritmo do português. E aí a nossa pronúncia não sai muito bem ou a gente sequer consegue pronunciar aquelas frases e palavras. Outra coisa interessante é que quando a gente fala com um nativo da língua inglesa e não usa esse ritmo certo do inglês, fica difícil também para ele entender o que a gente está falando. Porque o cérebro dele já está programado para buscar esses acentos, para buscar essas entonações nas frases, para capturar informação. Então é muito importante que você estude e você preste atenção nisso também na hora de falar inglês. E aí uma dica sensacional é que você precisa focar bastante no seu listening, escutar o máximo que você puder de pessoas falando inglês, de preferência nativos, para entender quais são as palavras que você precisa colocar mais ênfase, mais entonação ali nas frases, que vão te ajudar a entrar dentro desse ritmo. Para isso, eu deixei um passo a passo aqui, que é um vídeo que eu fiz há algumas semanas, ensinando como você pode aprender inglês sozinho, da sua casa e totalmente grátis. Então, quando acabar esse vídeo, corre lá e confere. Se você ficou curioso sobre o ritmo do inglês, eu vou te indicar um vídeo do nosso amigo Gavin. Se você estuda inglês aqui pelo YouTube, provavelmente você já se deparou com o canal dele, o Small Advantages. E ele fez um vídeo especial sobre o ritmo do inglês, que eu vou deixar aqui na descrição, com vários detalhes e particularidades de como acertar em cheio na hora de falar esse idioma. Eu sou o Teacher Douglas e esse foi o vídeo de hoje aqui no canal Inglês Sem To Be. See ya!